Olá, eu sou Rafael Linhares, o Físio Idoso. Sejam bem-vindos ao Espaço do Físio Idoso, onde eu compartilho com vocês conceitos, conteúdos e conhecimentos importantes sobre longevidade, gerontologia, qualidade de vida e, é claro, movimento. Se você chegou por aqui agora, já aproveita, clica no sininho para não deixar de receber nenhuma notificação e compartilha esse conteúdo com pessoas que possam se interessar para ajudá-las também. E hoje eu trouxe para vocês um dos principais conceitos em gerontologia, que é a ciência que estuda o processo de envelhecimento, o conceito de autonomia e independência. Se tiver aqui mais algum profissional da saúde como eu, vai lembrar que na faculdade esse conceito geralmente é apresentado para nós estudantes logo na primeira aula em saúde do idoso, porque é muito importante que a gente saiba a diferença, porque as pessoas idosas vão precisar tanto de autonomia quanto independência, mas se a gente não souber diferenciar esses dois conceitos, muito provavelmente a gente também não vai saber direcionar as prioridades do tratamento, seja na fisioterapia ou em qualquer outra área da gerontologia, e principalmente orientar quem cuida de pessoas idosas a respeitarem esses conceitos. Então eu reservei esse tempo para a gente falar um pouquinho sobre cada um deles. Vamos começar sobre autonomia e definir em poucas palavras como a capacidade de tomar a decisão de ir aonde quiser, de fazer aquilo que se tem vontade. Como já vimos anteriormente, o processo de envelhecimento requer adaptações. O processo normal, mas essas adaptações não podem privar o idoso de fazer aquilo, a pessoa idosa, de fazer aquilo que é importante para ele. E a decisão de fazer o autogoverno, ter o autogerenciamento da própria vida, depende de uma série de fatores, mas primordialmente da habilidade cognitiva de tomar decisões adequadas. E quais são as situações onde a nossa cognição fica afetada em um nível que a gente não consegue tomar decisões adequadas para o exercício da própria autonomia? A doença de Alzheimer, por exemplo, é um tipo de transtorno neurocognitivo maior, que são as demências, que priva as pessoas idosas e os portadores dessas doenças de tomarem decisões adequadas. Portanto, elas têm a perda da autonomia a longo prazo à medida que essa doença acontece. E isso acontece por perda cognitiva mesmo. Mas existem outros casos onde as pessoas idosas são privadas da própria autonomia e não tem necessariamente a ver com doença, mas são alguns dos desafios que a gerontologia enfrenta e que é meu dever aqui compartilhar com vocês. Por exemplo, não tem nada a ver com doença, mas um idoso, uma pessoa idosa, que é privada de tomar as próprias decisões porque alguém da sua família ou porque alguém relacionado com o seu cuidado toma a frente na hora de tomar essas decisões, também está privado de exercer a sua autonomia. Eu vou dar um exemplo do cotidiano para ficar bem claro. Muitas vezes em residenciais, principalmente onde a gente tem um número grande de pessoas idosas, frágeis, que precisam de cuidados, algumas equipes acabam ultrapassando a linha daquilo que é adequado, aquilo que é indicado para pessoas idosas, para quem cuida de pessoas idosas, e tomando decisões pelos idosos. E aí, quando a gente priva o idoso da hora de fazer a escolha, a gente está subtraindo a sua autonomia. Lá no residencial, por exemplo, a gente tem pessoas idosas que têm autonomia preservada, ainda que com intermediários, mas que podem fazer algumas coisas. Por exemplo, alguns idosos gostam de arrumar o próprio guarda-roupa. A gente tem alguém que faz esse serviço lá. Mas se o idoso gosta, se ele quer e faz questão, não tem porquê eu não permitir que ele realize esse tipo de atividade. Por outro lado, existem pessoas idosas que não se importam. Isso não é importante para ela. Então, se alguém vai fazer isso por ela, não é um problema. Mas, se eu tomo essa iniciativa para todas as pessoas, como eu já falei aqui, cada um é de um jeito. A gente impede as pessoas de fazerem aquilo que é importante para elas. Isso eu falei de uma atividade básica do cotidiano, que é arrumar o guarda-roupa. Agora, você imagina esse exemplo numa família que tem um idoso em casa e que, porque a família acha que, por exemplo, o idoso tem um risco muito alto de cair, acaba privando o idoso de fazer a sua caminhada na rua porque acha que ele é muito perigoso, ele pode cair. O idoso quer sair para fazer a sua caminhada, mas a família acha que o risco de quedas é maior que o benefício do desafio e por isso é melhor o idoso não ir. Percebe que a tomada de decisão de não ir não foi do idoso? Alguém por trás do seu cuidado, muito bem intencionado muitas vezes, talvez por excesso de zelo, preferiu privá-lo do desafio de vivenciar algo que para ele é importante. E às vezes a gente faz isso sem perceber. A família que cuida de pessoas idosas dependentes acaba ficando tão imersa no cuidado que às vezes toma essas iniciativas de uma forma tão automática, na iniciativa de proteger, de super proteger as pessoas idosas, que acaba não percebendo. Isso traz um prejuízo. Então até agora nós falamos de autonomia, essa capacidade de autogerenciamento, de autogoverno. E aí a gente vai falar agora de independência, que por definição é a habilidade física de se deslocar até onde ele quiser,
sem depender de outras pessoas. Quando eu falo sem depender de outras pessoas, eu quero dizer sem depender totalmente de outras pessoas, porque existem intermediários possíveis de independência que a gente tem que, inclusive, estimular e encontrar com cada pessoa idosa para que eles consigam continuar fazendo aquilo que é importante, né? Aquilo que a sua autonomia deseja, mas através de um benefício, né? De um movimento que traga um benefício físico para que ele consiga exercer a funcionalidade necessária para ter uma independência segura. O que isso quer dizer? Eu vou dar um exemplo agora de uma pessoa que tem autonomia, mas não tem independência. Por exemplo, pessoas idosas que têm a sua função cognitiva preservada, que tomam a decisão de ir onde querem, mas não têm corpo, né? A parte física capaz de fazer o movimento com segurança. Essas pessoas muitas vezes têm a autonomia, mas não têm a independência de fazer isso sem precisar de ajuda. E aí a gente tem que estimulá-las a permanecerem ativas, fazendo, ainda que com intermediários adaptações, essas vivências. Porque não exercitar essas vivências aos poucos, por falta de independência, leva também à perda da autonomia. Uma pessoa idosa que está desestimulada a fazer aquilo que ela tem vontade, porque ela precisa de ajuda, aos poucos acha que não é mais importante de realizar, porque ela percebe que demanda outras pessoas na rotina de cuidados para que ela consiga realizar algo que é importante para ela. E se a gente desestimula as pessoas idosas a se desafiarem, fisicamente inclusive, para concretizar as suas tarefas do cotidiano, aos poucos a gente vai privando-as não só do desafio físico, portanto, ensinando a dependência, mas também privando o processo de autonomia de acontecer com constância. Existe um conceito muito importante em gerontologia, e depois eu vou trazer um conteúdo só sobre isso, aqui é só um spoiler, chamado dependência aprendida, que é quando a família ou a equipe de cuidados ultrapassa o limiar saudável da proteção e coloca o idoso numa situação de risco por conta da privação do estímulo de se movimentar ou de fazer aquilo que ele tem vontade. A dependência aprendida vem do termo learned helplessness, que significa justamente eu ensinar alguém a precisar de cada vez mais ajuda. E esse ciclo é muito cruel para a família, porque muitas vezes a família faz tão naturalmente, achando que está ajudando, deixa que eu pego, deixa que eu faço, deixa que eu facilito, deixa que eu concluo. Mas aí quem está fazendo não é o idoso, é a família. E para a família é importante realizar também, por uma questão de demonstração de afeto, a gente demonstra afeto cuidando. Mas até o cuidado tem uma medida certa. E essa fala é um pouco polêmica, então fiquem à vontade para compartilhar as suas impressões, mas o que eu vejo, em sua maioria, seja por excesso de zelo ou por falta, famílias em sofrimento, porque não encontram a dosagem certa do auxílio para que os seus familiares idosos permaneçam com a autonomia possível e os intermediários de independência. Esses conceitos são muito importantes em gerontologia, como eu falei, para que a gente consiga direcionar o melhor cuidado. E o melhor cuidado é sempre a medida certa do que o idoso precisa, nem mais nem menos, para que a gente não subtraia a sua autonomia e nem comecem a privá-los dos desafios que eles precisam enfrentar para que a sua independência aconteça com segurança. Para isso, existem inúmeros profissionais, entre eles o fisioterapeuta, para ajudar a família a encontrar esses intermediários através do estímulo. Mas isso já é assunto para um outro episódio. Se você gostou desse tema, sobre autonomia e independência, acha que ele pode ajudar alguém da sua família a cuidar de um idoso, alguém que você conhece, compartilha esse conteúdo, clica no sininho para não deixar de receber os nossos conteúdos e até a próxima.